Estou experimentando aqui essa câmera amigo, mas a ideia é bater um papo com vocês. Sobre o quê? Sobre o que me espanta, sobre o que me deixa perplexo. Eu estou com o telefone na mão para ver se entra alguma pergunta, alguma indagação, para que a gente possa estabelecer um diálogo aqui. Mas vamos lá. Eu vejo que a corrupção tomou conta da política brasileira, todos os partidos, a cúpula toda. E muita gente foi acusada injustamente, outros devidamente, e o que nós queremos é a apuração disso tudo mesmo. Corruptos na cadeia, livrar a política brasileira dessa pecha, dessa situação terrível de corrupção. Mas vocês vejam, quem é que está mandando no Brasil? É um pessoal que está acusado de tudo, e por um artifício constitucional, as investigações foram paralisadas no Congresso Nacional. Mas a imprensa mostrou as denúncias, os denunciantes. A gente sabe que não é gente séria que está no comando do Brasil agora. E esta seriedade, essa falta de seriedade se manifesta, basicamente, quando eles começam a tomar medidas que dizem que é pelo liberalismo econômico, mas na verdade é o intriguismo. Eles estão acabando com o Estado brasileiro. Eles têm uma descrença total no nosso país. E enquanto a imprensa, com a narrativa da corrupção, vai amortecendo as reações que eram de se esperar diante do estrago que estão fazendo, o que nós vemos é a aprovação de medidas como a entrega do petróleo, acabando com décadas de luta pela Petrobras, o petróleo que era a condição básica neste momento da nossa história, do nosso desenvolvimento, para nós restabelecermos um desenvolvimento com fraternidade e política social, como outros países do mundo já fizeram, mas entregaram o petróleo para as multinacionais. Posteriormente, eliminaram das multinacionais o dever de pagar impostos, de se preocupar com a natureza e de utilizar insumos nacionais. Acabaram com o conteúdo nacional da indústria do petróleo, da extração do petróleo, da cadeia toda. Prejuízo brutal para o Brasil. Mas eles vão sendo protegidos pela mídia, pela narrativa da corrupção. E do outro lado, o que eu vejo são acusações muito débeis contra o Lula. É claro que ele não é perfeito, como você que me ouve não é perfeito, como eu não sou perfeito. Mas ele governou com uma visão de profunda empatia com a população, com os trabalhadores e com uma visão de fraternidade que neste momento em que procuram retirá-lo da política é indispensável para a retomada dos destinos do Brasil na mão dos brasileiros. Então, que vão julgar o Lula dia 24 de janeiro em Porto Alegre. Eu acho que você, mesmo você que foi à rua pelo impeachment da Dilma e tudo mais, você verificou que não havia uma preocupação com a corrupção da estrutura pública. Era a construção de uma mobilização popular para derrubar um governo e entregar o Estado Nacional, transformar o Brasil numa espécie de Estado associado ao grande capital, com um prejuízo brutal para os brasileiros. O Estado social, o Brasil-nação, a dignidade do país, o nosso reconhecimento como brasileiros fraternos com todos os outros brasileiros, isso chama-se nacionalismo. Mas um nacionalismo fraterno, que não se caracteriza por ódio ao estrangeiro, é um nacionalismo democrático. A democracia é o sistema que nós temos que optar para viver, pelo menos é a minha opinião, eu tenho certeza que é a sua também. Então hoje, eles querem tirar o Lula do processo político, porque o prestígio que o Lula conseguiu com as suas políticas sociais no Brasil inteiro faz a sua eleição não só possível, como inevitável num processo democrático eleitoral. E é a ferramenta que nós temos hoje, é o ponto de apoio para pôr um fim a essa destruição do Estado Nacional, esse estabelecimento do egoísmo, do individualismo, da acumulação de capital no Brasil. Então, eu estou experimentando a minha máquina aqui, eu não sei como é que essas imagens estão saindo para vocês aí, mas
aproveito a oportunidade da minha experiência aqui com esse sistema Mivo para conversar com vocês e fazer um convite. Vamos fazer um fórum democrático no dia 24 de janeiro em Porto Alegre. Vamos convidar democratas que têm noção da história, da economia e que estão do lado bom do desenvolvimento no mundo para estarem lá. Vamos, com a nossa presença, mostrar que nós não aceitamos que o Lula seja eliminado, porque ele é o ponto de apoio do regresso, da volta do Brasil para a democracia. Minha gente, não vamos nos ausentar desse processo. Não vamos continuar anestesiados pela narrativa da Globo sobre a corrupção. Porque corrupção mesmo é a entrega do Brasil, a entrega da esperança do nosso povo. É a redução do nosso país a um país de trabalhadores semi-escravizados, dominados pelo grande capital. É uma visão onde falta fraternidade. Vejam a posição do Papa Francisco, esse extraordinário Papa que nós temos hoje. O capital é bom, sim, quando ele investe numa fábrica, quando ele dá empregos, quando ele viabiliza a inovação tecnológica. Mas mesmo a inovação, a robotização, elas devem evoluir, avançar, se desenvolver para diminuir a carga de trabalho do povo, dar a todos a oportunidade de cultivar a sua inteligência, de se desenvolver intelectualmente, e não como está acontecendo no mundo e como querem fazer no Brasil hoje. Aumentam a carga horária dos trabalhadores, acabam com os programas sociais, são os poderosos detentores do capital e um povo semi-escravizado. Nós não queremos isso. E a candidatura do Lula, com as suas grandes qualidades e os seus defeitos também, nesse momento, é o ponto de apoio que nós temos para reverter essa visão equivocada, egoísta, cruel do entreguismo, da escravização do nosso povo e da formação de uma sociedade que não tem nada a ver com a fraternidade, com a evolução social. O Estado social é o Estado que respeita os trabalhadores, que respeita a natureza. Esta visão estúpida de ganhar dinheiro com tudo, com a exploração da natureza, com esta violência incrível a que se submete o trabalho da população, tem que ser evitada no Brasil. Então, o apelo que eu faço é para você, mais para você, que foi às ruas, que estava indignada com a corrupção mostrada pela Globo, pela mídia, mas que percebeu hoje que nós fomos instrumentalizados. Eu não estou dizendo que não temos que combater a corrupção, não, mas nós fomos instrumentalizados para que um governo igualmente corrupto se estabelecesse no Brasil, igualmente corrupto em relação aos corruptos que existiam no governo anterior, e os quais nós queremos que sejam processados e punidos, mas que utilizaram a nossa mobilização, a mobilização do país, para acabar com o Estado social, para escravizar os trabalhadores. E temos todos que ter a consciência hoje, pela esquerda, pela direita, nacionalistas, gente que vive fraternamente nesse espaço territorial brasileiro, que tem conhecimento da nossa história, dos caminhos do nosso desenvolvimento, das dificuldades que nós tivemos. A liberdade do Lula e a sua candidatura é o ponto de apoio, aonde nós apoiaremos a alavanca da volta do Brasil para o desenvolvimento social, para a fraternidade, para a construção de um Estado nacional que respeita o trabalho, que respeita as minorias, que respeita basicamente os trabalhadores. Conversa aqui, enquanto eu experimento essa câmera Mivo, não sei bem como é que está sendo, vou olhar depois com cuidado como é que saiu essa nossa gravação. Minha gente, um abraço a vocês. Salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia e do canal Paulo Andrade Castro. Aproveitando, pessoal, esse magnífico exemplo desse senador que desde a época do golpe tem se mostrado um senador exemplar, tá certo? Lutou contra o golpe, agora percebendo essa baita injustiça contra o ex-presidente Lula, comprou a briga, convocou para a gente ir para o Rio Grande do Sul, tá certo? Para Porto Alegre, para apoiar o ex-presidente. Não podemos deixar de ir até Porto Alegre e apoiar
não só o ex-presidente Lula, apoiar o nosso país, apoiar a nossa Constituição, tá certo? Não é possível que um judiciário que comete um erro atrás do outro, o que é responsabilidade única e exclusivamente deles, tente justificar esses erros, tentando condenar uma pessoa inocente. Quero salientar aqui que eu acredito verdadeiramente que esses 3 desembargadores não vão manter essa condenação, por um motivo muito simples, gente. Se eles mantiverem essa condenação, eles vão estar se tornando cúmplice do juiz Sérgio Moro em todos os crimes que ele cometeu, certo? Em gravações de ramal de escritório, em prisão coercitiva do ex-presidente Lula, em divulgação das conversas do ex-presidente com seus familiares e com a nossa legítima presidenta, sendo fundamental para o golpe que botou no poder essa quadrilha que está destruindo o país, tá certo? O juiz Sérgio Moro é responsável direto por isso, e eu duvido que os desembargadores do TRF4, talvez o Gebran, por ser amigo muito próximo do juiz Sérgio Moro, vote favorável. Agora os outros 2, honestamente, eu acredito no bom senso dos caras, eu acredito que eles não são desembargadores à toa, eles são juízes e fizeram o juramento de proteger o cidadão brasileiro, de proteger as nossas leis e de proteger a nossa Constituição. E por isso eles não têm outra alternativa a não ser inocentar o ex-presidente Lula. Por isso eu peço a todos vocês, brasileiros do bem, para a gente se manter em alerta, desde já até o dia 24. Pelo menos, se eles cometerem essa loucura, que eles saibam que o mundo vai estar voltado para Porto Alegre, que o mundo vai estar de olho em Porto Alegre e que não ficará impune. Me despeço de vocês, dizendo a vocês que dia 24, nosso destino é Porto Alegre. Defesa da nossa democracia, defesa do nosso país e defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande abraço e até o dia 24.